Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, vamos tirar dúvida a respeito do IPVA. Antes de mais nada, eu quero esclarecer que meus vídeos são informativos e não consultivos. Bom, continuando, nos comentários eu vi muitas perguntas a respeito de ação coletiva. Deixa eu explicar, fazer uma prévia, de maneira bem sintética, o que seria uma ação coletiva. A sua previsão vem no Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver o texto legal. A definição vem no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, aonde fala: a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Bom, então nós vimos a possibilidade do ajuizamento de uma ação coletiva para a defesa dos interesses de uma entidade, de pessoas que integram uma determinada classe. Mas o processo judicial ele é muito complexo e ele possui requisitos para o seu ajuizamento. Um deles é a legitimidade. O que é legitimidade? A pessoa que pode propor a ação tem que ter um interesse jurídico para esse ajuizamento. Não é qualquer um que pode ajuizar. E a ação coletiva tem essa peculiaridade. Somente algumas pessoas elencadas no Código de Defesa do Consumidor é que podem ajuizar essa ação. E essas pessoas são jurídicas, não são pessoas físicas. Vamos ver o texto legal. O artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor fala: para fins do artigo 81, ou seja, ajuizamento da ação coletiva, são legitimados concorrentemente: 1. O Ministério Público, ou seja, o promotor. 2. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. 3. As entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que inclua entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código, dispensada a autorização assemblear. Então isso significa que não dá para um grupo de pessoas com deficiências físicas entrarem com uma ação coletiva. A lei enumera quais são as pessoas legitimadas para entrar. Por óbvio, quando essa ação ajuizada e se procedente, ela terá efeito erga omnes. O que significa isso? Abrangerá, beneficiará todas as classes. Mas o ajuizamento dessa ação coletiva não implica na impossibilidade do ajuizamento das ações individuais, o que pode perfeitamente ser feito. Aí sim, uma pessoa com deficiência física ajuizar a ação própria ou várias pessoas integrar o polo ativo dessa ação. Aí é perfeitamente possível. Só que o efeito, a decisão a ser dada nesse processo último ajuizado pelos deficientes, ele somente produzirá perante as pessoas que integraram essa ação, não para as demais pessoas. Bom, se estamos já falando sobre processos, eu esclareço que esse vídeo também está sendo realizado a pedido de Érica Martins. Aliás, hoje eu estive conversando com ela. A Érica Martins, como todo mundo já sabe, eu sempre comentei nos meus vídeos, ela é proprietária de um escritório especializado em isenções para a PCD, atuando há mais de 10 anos na cidade de Avaré. E com ela eu tive a oportunidade de constatar que ela já obteve a favor de um de seus clientes uma liminar referente ao ICMS, que fala sobre a irretroatividade do decreto que foi publicado no dia 20 de outubro de 2020, que inseriu a retroatividade de seus efeitos
para até 26/7/2018. Então, isso significa que ela achou o caminho. O seu corpo jurídico está atuando com zelo e presteza. E ela também me esclareceu que ela está apta para resolver qualquer assunto de isenção referente aos impostos, tanto ao IPI, ao ICMS ou IPVA. Porque tem muitas situações e várias ações que devem ser ajuizadas. No caso das pessoas que completaram do ICMS, e completaram o período de permanência do veículo de 2 anos antes da edição do decreto, é uma ação. As pessoas que terão esse período de permanência de 2 anos completados depois da edição desse decreto, é uma outra ação. Ações que garantem as isenções de IPI e ICMS para os deficientes auditivos. E quanto ao IPVA, também eu tive a oportunidade de conversar e constatei que está sendo feito um grande estudo a respeito disso, que em janeiro ela ajuizará várias ações a favor de seus clientes. Vamos ver a liminar que ela conseguiu. Essa liminar, conforme vocês podem observar, refere-se às pessoas com deficiência que tiveram completado o prazo de permanência de 2 anos com o veículo antes da edição do decreto do dia 20 de outubro de 2020. Aonde se reconheceu liminarmente a impossibilidade da irretroatividade desse decreto. Ainda em conversa com Érica Martins, ela me esclareceu que o sucesso de sua atuação também se deu em razão da pandemia do Covid-19, aonde ela começou a trabalhar via WhatsApp e e-mail. Então, ela está oferecendo a facilidade para seus clientes, sem que eles tenham que empreender uma viagem, independentemente da cidade que eles estejam, para a conversa, encaminhamento do documento via WhatsApp ou por e-mail. Em qualquer horário, às vezes no horário de almoço, de sábado, domingo, de madrugada, quando eles tiverem essa disponibilidade. Então, é muito mais simples para seus clientes fazerem esse procedimento dentro da sua casa e do conforto do seu lar. Bom, vamos falar sobre o IPVA. Conforme já explicado no vídeo anterior, o governo estadual já definiu quem possui e quem não possui mais direito à isenção do IPVA. No caso, de maneira geral, ele retirou o direito do IPVA às pessoas com deficiência física que possam conduzir seus veículos sozinhos, sem a necessidade de adaptação. Em síntese, foi isso. Olha só o quadro demonstrando quem tem e quem não tem direito à isenção do IPVA. Bom, a gente pode verificar por esse quadro que o governo estadual está dando uma interpretação discriminatória, ou seja, está discriminando os já discriminados, o que não é possível, pois ele garante o direito a algumas pessoas com deficiências físicas e retira outros que já possuíam, desrespeita o direito adquirido. E sobre a interpretação discriminatória, tanto o STF quanto o STJ já definiram que isso não é possível e não vai prevalecer em hipótese alguma. Pessoal, direito deficiente é preceito constitucional, tem garantias inclusive internacionais. Vamos, de maneira simples, tentar explicar por que o direito, que com essa retirada de direito, feriu a preceitos constitucionais e internacionais. Vamos ver. Bom,
existe a Convenção Internacional dos Deficientes Físicos, que foi incorporada na legislação brasileira pelo decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, que fala, em seu artigo 1º, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, apensos por cópia ao presente decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contém. Ou seja, a legislação brasileira, por intermédio desse decreto, incorporou todas as regras e direitos que foram estipulados na Convenção Internacional dos Deficientes Físicos, que foi realizada em Nova York. E lá existem muitos direitos reconhecidos, mas vamos ao principal que nos interessa referente ao IPVA. O artigo 5º da Convenção Internacional dos Direitos dos Deficientes Físicos estipula, item 1 do artigo 5º, os Estados-partes, no caso, são os Estados, os países que incorporam, né? Os Estados-partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei, e que fazem jus, sem qualquer discriminação, e igual proteção e igual benefício da lei. O item 2, os Estados-partes, no caso, o Brasil também se enquadra nele, porque recepcionou essa convenção por intermédio do decreto supracitado, proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo. Então, está claro que o Estado ele tem a obrigação de impedir a discriminação. E essa discriminação entre os deficientes aconteceu ao se dar a isenção de IPVA para alguns deficientes e para outros não. Apenas como exemplo, que é o mais gritante, a pessoa que perdeu a perna esquerda, ele pode dirigir um carro automático sem qualquer problema, sem qualquer adaptação, porque o acelerador fica no pé direito. Esse não tem direito. Já a pessoa que perdeu a perna direita tem que fazer a inversão do acelerador. Essa tem direito à isenção. Olha, é um absurdo, ele está discriminando. Será que a perda da perna esquerda é menos importante do que se perder uma perna direita? Não dá para se imaginar, né? E se a intenção do governador for de evitar a fraude, que o carro fique adaptado, que se impossibilite depois, ele deve ter maior conhecimento, ou a lei, no sentido de que a colocação de inversão de um pedal é uma coisa estritamente simples. E depois, com a retirada desse pedal, com o pedal invertido, o carro volta a ser normal. Então, se ele tinha essa intenção, isso não acontecerá. Vamos continuar falando sobre o direito do deficiente. Olha esse texto legal. Bom, nós vimos que no decreto ele foi incorporando na legislação brasileira a Convenção Internacional e o protocolo facultativo a essa convenção, né? No artigo 1º, o item 1, olha só o que fala como é trágico a ofensa a direito de deficientes físicos. O artigo 1, o item 1, fala o seguinte: qualquer Estado parte do presente protocolo reconhece a competência do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência para receber e considerar comunicações submetidas por pessoas ou grupo de pessoas ou em nome deles sujeitos à sua jurisdição, alegando serem vítimas de violação das disposições da Convenção pelo referido Estado parte. Nós vimos que na Convenção já fala que os Estados parte proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e deverão garantir às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo.
Tá. E um para por aí. O artigo 3º desse protocolo facultativo fala: sujeito ao disposto no artigo 2º do presente protocolo, o comitê levará confidencialmente ao conhecimento do Estado parte concernente qualquer comunicação submetida ao comitê dentro do período de 6 meses. O Estado concernente submeterá ao comitê explicações ou declarações por escrito, esclarecendo a matéria e a eventual solução adotada pelo referido Estado. O artigo 4º, item 1. A qualquer momento, após receber uma comunicação e antes de decidir o mérito dessa comunicação, o comitê poderá transmitir ao Estado parte concernente, para sua urgente consideração, um pedido para que o Estado parte tome as medidas de natureza cautelar que forem necessárias para evitar possíveis danos irreparáveis à vítima ou às vítimas da violação alegada. E continua no artigo 6º. Item 1. Se receber informação confiável indicando que um Estado parte está cometendo violação grave ou sistemática de direitos estabelecidos na Convenção, o comitê convidará o referido Estado parte a colaborar com a verificação da informação e, para tanto, a submeter sua observação a respeito da informação em pauta. Inciso 2. A parte final fala: caso se justifique o Estado, parte consinta, a investigação poderá incluir uma visita ao território desse Estado. Então, gente, essa violação que está acontecendo com referência ao IPVA, de uma discriminação entre os deficientes, é passível de ser comunicado ao secretário-geral da ONU, que tomará as atitudes cabíveis. Por que tomará atitudes cabíveis? Porque o Brasil, como um Estado parte, aderiu à Convenção Internacional dos Deficientes Físicos e, por esse motivo, é obrigado a cumprir tudo o que lá foi disposto. E está expresso no sentido que deve evitar a discriminação. Então, o secretário-geral da ONU tomará atitudes cabíveis. Quais são elas? Vai comunicar o Estado membro, no caso o Brasil, o que está acontecendo, se realmente são verdadeiras aquelas afirmações. E terá que explicar porque um de seus estados está fazendo essa discriminação. E haverá necessidade de intervir para que interrompa esse fato, esse ato que está causando prejuízo à vítima. Vamos continuar lendo mais dispositivo legal favoráveis aos deficientes. Bom, o texto que está na tela se refere à Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil no plano jurídico externo desde 31 de março de 2008 e promulgados pelo decreto número 6.949 de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. E no artigo 5º ele fala o seguinte: a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de discriminação e de outras situações também, né? Mas para nós o que interessa é a discriminação. O artigo 8º, em síntese, fala o seguinte: artigo 8º, é dever do Estado assegurar à pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos, enumera vários, entre outros, decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Então, está claro que o Estado parte, no caso, o Brasil tem por obrigação impedir essa discriminação.
O governo federal é incumbido disso. A situação envolve muito conhecimento jurídico, porque envolve muita matéria, envolve leis federais, envolve a Constituição Federal, envolve convenção internacional. Então, tem que ser muito bem estudado. Então, o profissional do direito que vocês escolherem para ajuizar as respectivas ações deve ter o caminho certo, deve ser um especialista nessa área, senão correrá o risco de não obter o sucesso pretendido com o ajuizamento da ação. E como explicado anteriormente, existem diversos tipos de ações. No caso do ICMS, para as pessoas que que completaram o prazo de permanência do veículo antes da edição do decreto que foi publicado no dia 20 de outubro de 2008, é uma ação. Para quem completou esse período depois da edição do decreto, mas adquiriu o veículo antes, é outro tipo de ação. Para se questionar a ilegalidade e inconstitucionalidade desse decreto, é um outro tipo de ação. Para os deficientes auditivos, outro tipo de ação. No caso IPVA, é outro tipo de ação. Bom, vamos ver mais um texto legal. Os direitos do deficiente, pelo artigo 5º, parágrafo 3º, fala o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. E foi o que aconteceu. O Brasil aderiu à Convenção Internacional dos Deficientes Físicos, por intermédio do decreto. Então, isso tem força constitucional, está superior à lei federal. É muito mais grave, é muito mais complexo. A violação de um direito de um deficiente físico fere a Constituição Federal, o que não é possível. E diante disso, nós vimos que a única possibilidade de se reverter essa situação é por intermédio de ação judicial, caso a pessoa que teve o seu direito lesado julgue conveniente e valha a pena para ele. E lembrando, também para aquelas pessoas que tiveram o ICMS indeferido e adquiriram o carro somente com a isenção do IPI, mesmo que já tenham feito o recolhimento, é possível a discussão judicial mediante uma ação chamada de repetição indébita, aonde que restará comprovado que eles também teriam direito à isenção do ICMS e tudo que pagaram a esse título lhes serão reembolsados com juros e correção monetária. O mesmo acontece agora com referência ao IPVA. Eventualmente, as pessoas que perderam o direito à isenção do IPVA, que já gozava desse benefício, creio que a prudência recomenda que efetue o pagamento para que não fiquem com a documentação ilegal e sujeito a eventuais multas e, caso queiram, discutam judicialmente, arguindo a inconstitucionalidade desse decreto e solicitando a devolução do que pagou com juros e correção monetária, o que também é perfeitamente possível. E lembrando, meus vídeos são informativos e nele eu tento passar para vocês a atual legislação, o que essa legislação lesou o direito de vocês e a forma que tem para restaurar esse direito. Bom, mais uma vez, me sigam nas redes sociais, se inscrevam no meu canal, ativem o sino. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.